Amém? Sejam bem-vindos, homens e mulheres de Deus, meninos e meninas dos olhos de Deus. Sejam bem-vindos, filhos do Deus eterno. Glorificam ao Senhor por cada uma das vidas que aqui estão presentes. Que nós possamos aprender de Deus e levar isso para frente. Então vá correndo, buscar um lápis, uma caneta, ou abre uma página aí no seu celular, um bloco de notas, porque você precisa conhecer o texto e o contexto das coisas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa entender o que Deus está falando. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular, deixe uma página aí no Google aí já aberto no seu notebook. E pegue uma caneta, se você não tiver nada disso, você pega uma caneta e um pedaço de papel e coloque aí o título. Vivendo em tempos proféticos 7, salvação, galardão, recompensa e reino. E domingo tem Salvação, na igreja. Galardão, recompensa e reino. Anota aí pra mim, Cris. Anota pra mim aí, Silvia. Salvação, galardão, recompensa e reino. Amém? As pessoas hoje, elas não têm muita paciência para as coisas. Tanto que a gente fica no celular e a gente fica rodando o celular, né? É uma piada, é uma conversinha, uma oração, tudo tem que ter assim, segundos. Quando você para fazer um estudo, então nem sempre a gente consegue ter toda a atenção necessária, mas eu gostaria que você colocasse a atenção necessária, porque é bênção para a sua vida. É um estudo, não é apenas uma palavra, uma coisa breve, não um lanchinho. Ah, um lanchinho, vou lá comer um lanchinho. Não, é uma coisa que é um pouco mais complexa, queira ou não queira. Porque nós precisamos estar preparados nesse tempo profético que nós estamos vendo o Senhor trazendo profecias à tona. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos entender as coisas. Eu estou procurando fazer uma linguagem bem simples para que todos possam acompanhar, para que todos possam entender. Entendeu? Então nada assim muito complexo, para que você possa, sabe, sair da sala entendendo, olha, é assim, 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 vai ser assim, 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 eu estou assim, 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 e eu preciso estar assim, assim. Amém? Porque afinal de contas nós estamos nos preparando como noiva de Jesus para sermos arrebatados, ou se não formos arrebatados, para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Eficaz quer dizer que funciona. Amém? Se você abrir o seu coração, com certeza, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Então, salvação, recompensa, galardão e reino. Vivendo em tempos proféticos 7. Pastor, por favor, pega ela para mim. Vamos lá? Hebreus capítulo 6, 7 a 10. Eu vou ler como introdução, tá bom? Escreve aí para mim. Tá bom, pastora. Marcelo Félix chegou, glória a Deus. Amém. Escreve aí, cheguei. Hebreus capítulo 6, 7 a 10. Eu vou tirar o som. Amém. Diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, presta atenção nessa palavra, produz, então ele está falando, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Primeiro, eu quero dizer para você que a palavra tem sido ministrada, que a palavra tem sido lançada. Você é uma terra fértil. Amém? Deus está mandando a água, terra. Deus está mandando a palavra. A Bíblia fala assim que assim como a chuva cai na terra e faz brotar, assim é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia, mas ela produz. Então, como introdução, eu quero te falar para você que você está sendo ministrado. Você está sendo ministrada. Deus tem falado com você de várias maneiras. Se você tem acompanhado esses estudos, você tem visto como Deus tem falado.
Agora o Senhor tem uma expectativa. Ele quer o quê? Que você produza. Produza o quê? Erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Então você vai ter que produzir. Como é que se produz? Você tem que multiplicar aquilo que Deus tem falado com você. Se for uma palavra de conversão, você tem que se converter. Se for uma palavra de limpeza, você tem que se limpar. Se for uma palavra de revelação, você tem que viver essa palavra de revelação. A consequência disso é que você recebe a bênção de Deus, tá? Então, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada. Então, você tem que produzir o quê? Aquilo que Deus tem produzido no teu coração, tem falado com você. Mas se você começar a produzir coisas totalmente que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer pra você, que é espinhos, abrolhos, você vai ser reprovado. E perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então, se eu estou falando, ó, a palavra que eu estou dando para você é para que você realmente coloque dentro do teu coração e produza. Amém? Coloque em prática aquilo que Deus está falando com você. Deus dá uma interpretação dentro do teu coração daquilo que eu estou falando. Às vezes você não entende muito bem tudo, mas com certeza Deus está falando com você. Deus está testificando no teu coração. Então, para isso, por isso que Deus vai trazer uma bênção sobre a sua vida. Então, como você recebe a bênção? Como é que eu vou ser abençoado? Quando eu começo a produzir aquilo que o Senhor está colocando dentro do meu coração. Né? Aí ele fala assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quer dizer, eu também tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa. Ali, quem escreveu os livros aos Hebreus tinha uma expectativa do povo. Deus tem uma expectativa de coisas melhores. Certo? Coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da sua obra, daquilo que você tem feito. Então, ele está falando assim, ó, eu tenho uma expectativa com vocês. Qual que é a expectativa? De você realmente fazer coisas melhores. Amém? Você tem que ser melhor. Porque Jesus está voltando. Esses são os sinais proféticos. Então, como viver em tempos proféticos? Eu tenho que estar melhorando. Eu tenho que produzir frutos de salvação na minha vida. Eu sou salvo. Eu tenho Jesus na minha vida. Então, se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho que ir melhorando. Então, ele fala assim, eu tenho uma expectativa de coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, daquilo que você faz. Quer dizer, Deus é justo e tudo que você faz, Ele está vendo, Ele está lembrando. E do trabalho, do amor para com o seu nome mostrar. Então, Deus está vendo o quanto você tem amor pelas coisas de Deus, o quanto você tem amor pela obra de Deus. E ele fala assim, enquanto servisse aos santos e ainda serviço. Quer dizer, aquilo que você está fazendo para o Senhor, aquilo que você está produzindo para o reino, você tem que produzir para o reino na terra. Você faz o diferencial do Senhor na terra. Amém? Então, você produz para o reino. E isso daí, eu nem vou falar de dinheiro, não vou falar de dízimo, de oferta, porque isso é o mínimo. Isso é tão incrédulo que vai ficar e que não vai para o céu, pode dar. Agora, eu estou falando de produzir frutos dignos de Deus na sua vida, certo? Que faz parte, você faz parte do reino de Deus na terra. Amém? Você faz a história de Cristo Jesus na terra, com o seu testemunho, com a sua vida, com tudo aquilo que você faz. Então o Senhor está falando assim, Ele não é injusto para se esquecer da sua obra, daquilo que você está fazendo. Porque às vezes a gente tem a impressão que Deus não está abençoando. Ah, não estou recebendo a bênção de Deus. Eu estou dando fruto, não estou recebendo a bênção de Deus. O Senhor está falando assim, eu tenho visto e eu não sou injusto para esquecer daquilo que você está fazendo. E do trabalho, do amor que você tem mostrado para com o nome do Senhor. Isso é só uma introdução. O que eu quero dizer? Que nós somos vencedores. Amém? A Bíblia não fala isso? Que nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Lá em Romanos 8, né? Fala sobre isso, né? Romanos 8, 31 em diante. Então, o que eu quero dizer? Você já é uma pessoa vencedora. Por que você é vencedora? Porque Jesus pagou o preço
Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subjugou os principados, os demônios, as potestades. Ele venceu, certo? E quando você está nele, quando você vem para ele, você também é um vencedor. Eu também sou uma vencedora. Então nós já somos vencedores, nós não somos derrotados. Fala assim, eu não sou um derrotado. Eu não sou derrotado. Eu sou um vencedor. Eu sou vencedor. Tá? Então, a posição de Cristo Jesus, que ele fala que ele está sobre, que tomou um lugar que é sobre todo nome, e ele fala assim que nós estamos assentados juntamente com ele nas regiões celestiais. Então, a posição que é de Cristo é sua. Então, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, certo? Porém, o Senhor nos ensina, na palavra dele, que... Deixa eu pegar aqui o tópico, que eu tirei tudo aqui, peraí. Você fala muito. Só um minuto. Na vida cristã tem uma diferença entre posição legal e posição experimental. Fala comigo. Posição legal, posição experimental. De novo. Posição legal, posição experimental. Por exemplo, eu tenho direitos, certo? Então, quando você recebe a Cristo Jesus, você tem direitos, tá? Isso é uma posição legal. Você tem direitos, você tem uma herança, você tem uma posição legal, tá? Então, legalmente, nós já somos mais do que vencedores, porque o Cristo foi lá, certo? E garantiu a minha vitória. Então, legalmente, eu tenho direito. Posição legal é tudo aquilo que você tem por direito. Tudo bem? Posição legal é tudo aquilo que você tem por direito. Posição experimental, porém, é tomar na experiência aquilo que já é verdade legalmente. Tá? Peraí que você já vai entender. Vai falar, pastora, o que tem isso a ver com o assunto que você falou que vai falar? Em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Anota aí, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, o barulho aqui é da janela, tá? Daqui da rua, que passa os carros aqui louco. Nem parece que estão em quarentena. E eu moro na frente de um ponto de ônibus. E aí não tem como, porque lá atrás também faz barulho, lá na frente também faz barulho. Então, ele fala assim, ó, não sede conformados, presta atenção nesse versículo, e não sede conformados, quer dizer, tomar a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando assim, você quer experimentar? Qual que é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável para sua vida? Aí ele fala, então você tem que fazer isso, isso, isso. Né? Não é isso que nós lemos aqui? Então, para que você experimente qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida, você então tem que apresentar. Pastor, por favor, fecha a janela para mim. Tá um barulho que tá insuportável aqui. Aí, você vai fechar. É meio que tá demais hoje. Então ele fala assim, não se conforme com esse mundo, tá? Então eu tô te implorando, ele fala assim, eu te peço, eu te imploro, eu te rogo. Apresenta, pela compaixão de Deus, quer dizer, pela misericórdia de Deus, por misericórdia. Apresente o seu corpo, tô falando corpo físico, como sacrifício vivo. É um sacrifício? É. Eu estou vivo? Tô. Mas eu tô aqui, Senhor, eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado do mundo, agradável a Deus, que vai agradar a Deus, que é o meu culto racional, quer dizer, eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu tô fazendo porque eu quero, eu tô raciocinando para apresentar a minha vida para Deus. Que nem você sentou aí na sua casa, você ligou seu computador, ligou seu celular e você falou, eu sei o que eu tô fazendo. Ninguém foi aí e te obrigou, pôs um revólver na sua cabeça, ou você não foi levado, sabe? De repente eu liguei meu celular e alguém começou a falar. Não. Você ligou consciente, Deus te chamou. E você ouviu.
Então, isso é o seu culto racional. Você não tá aqui, sabe? Ah, eu vou fazer o que der na telha. Não. Você tá raciocinando, certo? Para apresentar ao Senhor o seu corpo aí sentado como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seu culto racional. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que eu peguei esse versículo? Por causa da vontade experimental. Aquilo que você vai experimentar. A posição experimental. Quer dizer, você vai experimentar e ter experiências naquilo que realmente é uma verdade. Certo? Você tem uma verdade e essa verdade você experimenta, você vive essa experiência. Amém? Você vive a experiência do que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Amém? Aí, o que eu falo? Bom, nós estamos falando então da posição experimental, da posição legal. Vamos lá. Agora para Gálatas, que eu vou falar sobre um herdeiro. Um herdeiro, quando é criança, ele tem a posição legal. Mas ele não tem experiência e não experimenta aquilo que realmente ele tem como posição legal. Gálatas, capítulo 4. Vou ler de 1 a 7. Anota aí, Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então, quando o pai fala agora, ele já está maduro. Então, agora, ele não precisa mais de tutores, curadores. Então, agora ele vai tomar posse da herança. Aí ele fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, que é Jesus, certo? Nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então o Senhor está falando assim, ó, legalmente você é herdeiro, certo? Legalmente você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica no seu coração que você é filho de Deus, certo? Só que muitas vezes você não está experimentando aquilo de plenitude que Deus tem para a sua vida por causa da sua imaturidade. O herdeiro, ele só pode tomar posse da herança quando ele fica, fala para mim aí o quê? Adulto, maduro. Quando ele está realmente consciente de quem ele é, qual que é a herança dele, e ele começa então a administrar. O rei, por exemplo, o rei tem o príncipe, e o príncipe ele só pode tomar posse do reinado, certo? Quando ele está realmente capacitado para isso. E o rei nunca coloca o príncipe para reinar junto com ele no mesmo lugar. Ele vai determinar os locais para que o filho possa estar reinando. Então ele vai determinar cidades onde o príncipe vai estar governando. Certo? Então, o herdeiro, ele só pode, certo? Tomar posse da herança quando ele é adulto. Mas muitas vezes nós escolhemos viver uma vida, nós somos herdeiros, tá? Mas muitas vezes nós não tomamos posse disso. Escolhemos viver uma vida de herdeiro ou de miserável? A minha pergunta. O que é que nós precisamos escolher? Porque nós somos herdeiros, mas muitas vezes nós vivemos como quem não tem herdade. Por quê? Por imaturidade. Então é possível ser legalmente herdeiro de uma grande fortuna, mas não ter experiência de quem tem aquela fortuna e viver uma miséria. Sabe? Aquele rei que prefere ser plebeu? Plebeu, né? É o rei que tem tudo para ser rei.
tem tudo para ele viver, mas ele não entendeu nada e ele não toma posse de nada, ele vive como se fosse escravo. Porque aqui a palavra de Gálatas fala assim, que o herdeiro, quanto é menino, não tem diferença. Os dois estão brincando junto, os dois estão andando junto, certo? Só que um é rei e o outro é escravo. E às vezes nós ficamos na terra vivendo como escravos. Certo? Então, lá em Gálatas 4:1, o que eu li lá? Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele é senhor de tudo, mas ele não tem diferença do escravo. Então, nós temos a vitória. O que eu quero dizer é isso, que nós somos vitoriosos legalmente. Mas nem todos experimentam. Deu para entender? Somos vitoriosos, mas legalmente. Então, legalmente está lá. Mas não temos experiência, não experimentamos aquilo que o Senhor já tem para nós. A maturidade nos faz entrar na experiência da herança. E herança tem a ver com recompensa. Anota aí. Herança tem a ver com recompensa. Herança tem a ver com galardão. Herança tem a ver com reino de Deus. Por isso que o tema é salvação, galardão, recompensa e reino. Salvação. Nós temos salvação? Sim. Só que junto com a salvação nós temos um galardão. Nós temos uma recompensa e nós temos um reino. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, para ser salvo, nós não precisamos nos esforçar. Porque a salvação é de graça. Não é isso? A salvação não é de graça. Sois salvos pela graça. Mas o reino de Deus você tem que se esforçar. Olha como tem diferença. Salvação, reino. Olha que eu estou falando de duas coisas agora. Presta atenção porque eu vou falar de várias coisas assim linkadas, tá? Ó, salvação, reino. Salvação, reino. Então, salvação, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Leia aí em Mateus capítulo 11, 12. Olha o que está escrito aí. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Vou ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. Olha só. Salvação, reino. O reino é esforço. Salvação gratuita. Alguém pode dizer que basta ser salvo. Ah, tá bom, já sou salvo. E não faz questão de reinar, não faz questão do reino. Agora, nesse tempo agora, eu tinha colocado até uma observação e eu não falei. Por exemplo, tem empresas, vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Tem empresas que dão participação nos lucros da empresa, não é assim? Né, pessoal? Tem empresa que dá a participação nos lucros. Então, você trabalha e conforme a empresa for crescendo, a empresa for tendo os lucros, aí depois, quando chega no final do mês, né? Algumas no final do mês, outras no final do ano, outras no final da semana, ou de uma vez por... Mas eles veem as datas. Mas quando chega num determinado nível, eles pegam dos lucros, eles dão para os funcionários uma participação dos lucros, não é isso? Agora tem empresa também que trabalha por quantidade. Produção. Comissão. O que acontece? Você trabalha. Até o final da semana, você alcança isso de meta, eu vou te dar isso. O que você faria se você trabalhasse numa empresa assim? Se falasse assim, olha, se você até o final da semana, você fazer tudo que tem que ser feito, no final da semana eu vou te dar R$1.000 a mais. Correr atrás da produção. O que você ia fazer? Você ia falar, não, tá bom trabalhar só, já sou registrado, já tenho meu salário, tá ótimo desse... Você ia falar desse jeito? Te dou até um tempo pra você pensar. Você ia falar assim?
olha, no final do ano você tem participação, no final do mês você vai ter participação dos lucros da empresa. O que você vai fazer? Bom, se eu trabalho numa farmácia, eu vou oferecer logo dois remédios por preço de um. Ah, eu tenho uma promoção, então leva 5 e paga 4. Não é isso? Você não vai dar os seus pulos para poder chegar no fim do mês, você ter uma recompensa. Então alguém pode dizer assim, só salvação para mim tá bom. Mas aí você não faz questão do prêmio, que é o galardão, a recompensa e o reino. Porque nem todos vão reinar com Deus. Nem todos recebem galardão. Aí vamos ver aqui agora. Quem diz isso é mais ou menos que nem Esaú. Lembra de Esaú? Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Tá? Então Esaú, ele, na realidade, ele falou assim, eu quero comida, eu quero encher a barriga, eu quero que Deus me abençoe, Deus me abençoe no meu serviço, Deus me abençoe na minha casa, Deus me abençoe para as coisas que eu tenho aqui na terra, já tá ótimo. Ele desprezou a plenitude das bênçãos do Pai. Quando a gente não se esforça pelo reino de Deus, porque tem vezes que a gente se esforça, né, pastor Marcelo, que tá colocando esforço, tem bom ano. Tem vezes que a gente se esforça só pelas nossas coisas materiais, só pelo prato de lentilha. Eu tô preocupado o tempo todo com o prato de lentilha. A Cleide está participando também. Mas vende mais lucro para a empresa e maior para a pessoa. Que ele tá falando sobre as vendas que eu falei. Gente, então, o Esaú, o que ele fez? Ele vendeu a plenitude da bênção do próprio pai, que era Jacó. Jacó tinha uma bênção específica, que era a bênção da primogenitura. Ele ia receber coisas assim, inimagináveis, como diz o pastor. Né? Quer dizer, ele ia receber coisas grandes. E ele falou assim, não, eu tô com fome. Eu sendo satisfeita na minha barriga agora, um pratinho de sopa, uma lentilha bem quentinha, que eu tô com fome, pra mim tá ótimo. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós nos preocupamos apenas com as coisas dessa terra. Se nós estamos vivendo num contexto profético, para que nós possamos receber mais, né, lucro da empresa, no final desse contexto profético, o que você tem que fazer então em tempos proféticos? Eu vou correr. Eu vou correr em tudo aquilo que Deus tem falado pra mim, porque é o tempo de chegada. Eu vou chegar e vou ser muito mais que vencedor. Eu não quero ser só vencedor. Eu não quero só um prato de comida. Eu não quero só um emprego. Deus vai me dar? Sim, porque, como diz lá, se a terra que é plantada, se começar a gerar vida, ela vai ser abençoada. Vou gerar coisa boa na minha vida. Eu vou tirar coisa boa da minha vida. Por quê? Deus vai me dar participação dos lucros. E qual que é a participação dos lucros? Eu estou fazendo aqui só uma comparação para você poder entender. É o galardão. Você tem a salvação, mas você vai receber o galardão, a recompensa e o reino de Deus. Então, o filho do rei, ele faz questão da herança. Ele não quer só morar só no palácio. O verdadeiro filho de rei que se importa, ele não pode ser que nem o filho do pródigo. Filho pródigo. O filho pródigo, ele queria a parte da herança para ir embora fazer o que ele queria. Você não. Você vai realmente participar de tudo que é seu, da herança que o Senhor tem dado para você, do prêmio, do galardão. Olha lá, que fala lá em Gálatas 3, 23 e 24. Abra aí, Gálatas 3, 23 e 24. Anota aí. André de Oliveira, anota aí. Gálatas 3, 23 e 24. Silvia Martins, anota aí. Pastor Marcelo, anota aí. Gálatas 3, 23 e 24. Se você compartilhou a sala, coloca aí pra mim embaixo pra mim saber que você compartilhou. Compartilhei a sala, pastora. Gálatas 3, 23 e 24. Olha, ele fala. Vamos lá, palavra profética. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como
para o Senhor e não para os homens. Tudo. Eu vou fazer a obra de Deus, vou fazer para Deus, para o Senhor. Respeito os meus líderes, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, porque eu estou fazendo para o Senhor e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor o quê? A recompensa da herança. Quem faz as coisas para o homem, perde a recompensa da herança. Eu quero fazer só para agradar o homem. Aí o homem faz qualquer coisa que a pessoa não gosta. Não vou fazer mais. Você perde o quê? A recompensa da herança. Então você perde a recompensa da herança porque você faz as coisas para os homens e não para o Senhor. E você tem que estar ciente disso. Olha, eu tenho interesse nisso. Ciente de que eu vou receber do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor que eu estou servindo. Olha outro versículo. Apocalipse 22, 12. Diz assim: e eis que venho sem demora. Tá falando agora dos tempos proféticos. Certo? Vivendo em tempos proféticos. Eis que venho sem demora. O Senhor tá vindo. E comigo, olha o que o Senhor fala. Está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. O Senhor tá falando, ó, tô chegando. Olha os sinais. E eu vou dar o galardão para que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo? Em tempos proféticos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que eu vou fazer para poder angariar galardão. Porque o Senhor vai me dar galardão segundo aquilo que eu fizer. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 3, 8. Ah, a Keila compartilhou. Glória a Deus, Keilinha. Compartilhem aí, gente, as salas, por favor. Vamos lá. 1 Coríntios 3:8. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão. Você está plantando ou você está regando? Agora aqui eu estou plantando na sua vida. Certo? Agora você vai produzir mais. Amém? Agora, o Senhor falou assim, que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Fala comigo, galardão. Galardão. De novo, galardão. Galardão. Segundo o seu próprio trabalho. Eu não vou receber galardão pelo que o pastor fizer. Eu vou receber galardão pelo que eu fizer diante do Senhor. Então, eu tenho que ter um galardão diante do Senhor. As coisas estão acontecendo profeticamente. Jesus está voltando. Então eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu quero ter um galardão do Senhor. Eu quero ter mais ainda. Depois nós vamos falar o que pode ser esses galardões. Amém? Agora olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 4, versículo 4. Oi, Vitor. Seja bem-vindo, querido. Abra aí em Romanos 4:4, Vitor. Romanos 4:4. Fala assim, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Deus falar isso pro homem que trabalha, Deus está falando pro homem que trabalha aqui. É uma mensagem para o homem. Se o homem trabalha, o salário não é favor, não. Quando você recebe o salário, você trabalhou o mês inteiro. O cara vai lá te pagar, o seu patrão vai pagar e fala, tô te fazendo um favor de pagar. É certo isso? É merecido. É merecido. Se o homem faz isso, imagina o nosso Deus, que é justo. Se o homem tem que pagar o que o trabalhador fizer, você acha que Deus vai lá para você, trabalha na obra, que você não vai receber nada? Ah, nós vamos todo mundo pro céu, todo mundo no mesmo nível, vai andar nas nuvens lá, flutuar nas nuvens, não vão fazer nada, e vão ficar lá santo, 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 o resto da eternidade. Não! Nós vamos lá para receber o nosso galardão, é por isso que nós vamos ser arrebatados. Tem um objetivo, Deus não faz nada sem objetivo, gente. Nós vamos ser arrebatados juntamente com Cristo, porque lá nós vamos receber o quê? O nosso galardão. Porque nós trabalhamos e aqueles que trabalham vão receber o salário, que não é um favor, mas é a justiça de Deus. E se o Senhor não pagar o salário, ele seria o que ia
ficar devendo? Você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para os filhos? Se o trabalhador trabalhou, o trabalhador vai colher. Amém? Agora, o que eu quero dizer? Nem todos serão arrebatados. Nem todos vão ser arrebatados. Fique bem ciente disso. Eu tenho falado já há dias isso. Deus não dá ponto sem nó, que a Elinha tá falando. Realmente, eu sempre falo isso, né, Keila? Deus não dá ponto sem nó. Deus amarra tudo direitinho. Porque Ele é justo. Ele é muito mais justo do que qualquer um de nós. Ele é justo. Pensa numa pessoa justo. Coloca isso ainda como caráter. E como essência de Deus. Ele é justo. Então, nem todos serão arrebatados. Porque também não seria justo se todos fossem arrebatados. Seria justo se todos fossem arrebatados? Alguns vão ser arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Eu falei um pouquinho ontem. Ontem não. Antes de ontem. Eu vou até colocar no YouTube que eu não coloquei a pregação ainda. Quem vai ser arrebatado? Primeiro, os crentes bebês serão arrebatados. Porque eles chegaram agora. É aquele trabalhador que chega na última hora e o chefe fala assim, vem trabalhar, e no final do dia ele dá o salário. Já viu isso? Que tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, eu não separei porque era muito texto. Né? Então todo mundo chegou para trabalhar e veio quase na última hora, 6 horas da tarde. Chegou, o patrão falou, vem aqui trabalhar, trabalhou 5 minutos e ganhou a mesma coisa que os outros. Quem é esse daí? Esse daí é o novo convertido, que não tem noção ainda de nada. Ele chegou, certo? Só que ele não tem a mesma capacidade do outro que chegou antes. Certo? Ele não tem mais... Por exemplo, só foi um campo para plantar. Os outros plantaram lá 10 metros. Aquele que chegou ali, ele pode até ter recebido a mesma coisa. Mas ele vai ter que colher apenas de 5 minutos que ele plantou. Ele apenas ajudou. Certo? Mas Deus, então, ali, com o crente bebê, então ele vai ser arrebatado. Agora, os crentes carnais, mesmo os carnais com os dons, que nem 1 Coríntios fala, né? Carnais vão ficar para serem corrigidos. Então, quando Jesus vier, nem todos vão subir. Os crentes carnais vão ficar. E no milênio, também nem todos vão reinar com Cristo. Tá? Nem todos vão reinar com Cristo. Porque às vezes a gente pensa que todo mundo vai reinar com Cristo. Não. O Senhor vai fazer realmente a justiça dele ali. Quem vai reinar e quem não vai reinar. Salvação. Anota aí comigo. Salvação. Então vamos entender o que é salvação. A salvação, ela é pela graça. Né? Todos nós sabemos disso. Eu estou falando com pessoas cristãs. Se eu não estou falando com você que ainda é crente ainda, eu te convido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você recebe salvação. Amém? A salvação, ela é pela graça, ela não tem preço. Ela é mediante a fé. Enquanto o reino, estou falando salvação, o reino é adquirido pelas obras de justiça praticadas por nós. A palavra do Senhor, ela não ensina que a salvação pode ser adquirida pelas obras. Você pode fazer, pode dar a sua roupa toda para os pobres, pode se queimar pelos pobres, pode fazer acontecer, mas sem Cristo Jesus não há salvação. A salvação não é pelas obras. A salvação é de graça. Ninguém pode comprar a salvação. Por que ninguém pode comprar a salvação? Ah, eu vou fazer isso para poder comprar minha salvação. Não pode, porque Jesus comprou para nós. A única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Aceitar a salvação de Cristo Jesus. Reconhecer, eu coloquei aqui, eu preciso me declarar culpado, porque para ser salvo, alguma coisa em perigo estava acontecendo. Eu preciso me declarar culpado dos meus pecados para receber a salvação. Ó, eu fui julgada e sou culpada. Eu tenho que reconhecer que eu sou culpado. Senão, como que eu vou receber salvação se eu não estou me achando em perigo? Ah, não, eu não preciso. Sou bom. Eu sou ótimo. Sou uma pessoa, não fumo, não bebo, não falo mal de ninguém. Eu sou ótimo. Então, eu não preciso de salvação. Como você vai receber salvação? Porque você não se sente culpado. Então, tá faltando ainda você se sentir culpado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sem Cristo não há salvação.
Depois que me declarei culpado, ó Senhor, eu fui culpado. Fui culpado de acontecer isso, culpado de acontecer aquilo, fui culpado pela minha vida, meu passado, eu fui culpado pelos meus filhos, eu sou culpado. Mas não é pra você ficar lá se culpando o tempo todo. Aí você pega, confessa esse pecado da culpa, recebe o perdão. Porque se você não receber perdão também, você também não está crendo que você foi perdoado. Fui culpado e agora por causa de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, eu sou perdoado. Fui perdoado. Recebo o perdão. Recebi o perdão. Eu falo, dos teus pecados eu não me lembro mais. Se você confessa os pecados e deixa, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e já nem lembra mais. Não adianta você ficar falando 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes, pedindo perdão da mesma coisa. Você creu que ele te perdoou. E aí, como consequência disso, você nasce de novo. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino. Você nasce de novo. E aí você começa a andar na capacitação para ver o reino, que nós vamos lá na frente. Mas você já é salvo. Fala, eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Quando eu creio. Quando eu creio. Que Cristo Jesus levou sobre ele todas as minhas transgressões. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Então nós precisamos fazer é aceitar. Isaías 55:1 diz assim. Isaías 55:1. Salvação, tá? Todos vós que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Está falando de salvação. Então, salvação não se compra. Salvação é gratuita por Cristo Jesus, porque ele pagou o preço. Aí nós lemos lá em 22:17. Hã? Você ganha. Você ganha. Mas tem que retirar o prêmio. Tem que retirar, você tem que confessar, você tem que ir até Cristo Jesus. Por isso que ele fala, vinde às águas. Venha. A Bíblia fala assim, quem tem sede, venha. Eu vou ler até esse versículo lá. Lá em 22:17 de Apocalipse. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba. Amém. Então tem que vir, receber de graça a água da vida. Então a salvação é gratuita. Tito 3:5 diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós. Quer dizer, não tem justiça que eu possa fazer para ganhar salvação. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele me lavou, ele me regenerou por causa do Espírito Santo. Não por causa das obras de justiça. Amém? Você está entendendo? Aí, pastor Marcelo. Isaías 55, ele colocou agora Tito 3:5. Lá em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2:8 e 9, diz assim, Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, porque pela graça, a favor que nós não merecemos, sois salvos, mediante o quê? O que eu tenho que fazer? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você está aí ouvindo, é porque você tem fé. E se você tem fé, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já está salvo. Você já é salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso tem que acontecer aí dentro de você. Tem que acontecer dentro do teu coração para que o Senhor te justifique. A Rebeca tá falando, calma, pastora. Você tá muito rápida. É que eu fico ansiosa. Amém? Deixa eu diminuir aqui para poder a Rebeca acompanhar. Vai devagar. Então, eu tô falando sobre graça, salvação e graça. Tá? O tema é salvação. O tema, quer dizer, esse subtema é salvação.
Então, se com sua boca confessar Jesus como Senhor e seu Salvador, crês em Deus que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu confesso, eu creio que o Senhor que Jesus ressuscitou, então sou salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Depois você lê tudo de novo em casa, tá? Romanos 10, 9 e 10. Então, a salvação, ela acontece no momento em que você aceita Cristo Jesus. A salvação é gratuita. Você reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados, Ele te perdoa e te salva. O nosso espírito é regenerado na hora que nós recebemos a vida eterna dentro de nós. Então, na hora que você é salvo, você já recebe a vida eterna. Tudo bem? Na hora que você é salvo, você recebe a vida eterna. Porque se você não fosse salvo, você estaria com a morte eterna. Amém? Você só recebe vida eterna porque você é salvo. Senão você iria para a morte eterna. O que é a morte? A morte é a separação. A verdadeira morte é a separação de Deus. Porque Deus é vida. Nele é vida. Então, o que é a morte? A morte é você se separar de Deus, a morte eterna. Não estou falando da morte física, estou falando da morte eterna. É você estar eternamente separado de Deus. Tá? Tudo bem? Deixa eu respirar. Glória a Deus. A salvação é a porta. A Bíblia fala que a porta é estreita. Por quê? Porque quando você recebe a salvação, você vê que você tem cargas demais. O jugo estava muito grande, o peso estava muito grande. Quando você vem para Cristo Jesus, você sabe que aquele jugo ele fica para trás. Ele não vai entrar junto com você. A porta é estreita. Mas o reino depende de como você vai trilhar o caminho depois que você entra na porta estreita. Deu para entender? Você entra pela porta da salvação. Agora depende de você se você vai reinar, se você vai receber galardão ou não. Tá? Se você vai ter a plenitude da herança conquistada. Porque a herança tá lá à sua disposição, mas você só vai tomar posse dela dependendo do caminho que você está trilhando. Por isso que a gente fala de determinadas mudanças que uma pessoa que crê já entrou pela porta estreita tem que ter. Porque esse trilho que você vai fazer vai depender o seu galardão. Aquilo que você vai ter. Amém? Então eu tô falando sobre salvação, galardão, recompensa e reino. Então a salvação ela é gratuita. Ela é grátis. Por quê? Porque Jesus pagou o preço pela sua salvação. Você tem que crer e receber a salvação em Cristo Jesus. Certo? A salvação, então, ela é uma questão. Ela tá falando sobre o inferno. Então você é salvo do quê? Eu sou salvo do inferno. Certo? Sou salvo do quê? Da morte eterna. Certo? Agora, Deus está falando que além de você ser salvo da morte eterna, Ele quer te dar o quê? Uma recompensa. Ele quer te dar um galardão. Ele quer te dar o quê? O reino. A questão, então, do inferno, então, se você pensar assim, já foi resolvida na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A questão do inferno, você não tem nada a ver com o inferno. Você já está na vida eterna, em Cristo Jesus. Certo? Mas agora, o que você vai pensar? No galardão. Se você já está salvo, você não pode ficar de braço cruzado. Ah, tá bom, já sou salvo. Agora, vamos nos preocupar com o quê? Com a recompensa. Uma das recompensas para aqueles que trilham o caminho que o Senhor quer é o arrebatamento. Porque vai ter gente que vai ficar na terra, não vai ser arrebatado, mas não é por causa disso que ele perdeu a salvação. Só que agora vai ser num padrão diferente. Amém? Então, uma das recompensas é o arrebatamento. Uma das recompensas é o reino do milênio, que nós vamos falar lá na frente. Então, a salvação, então, fala sobre o inferno, que nós já estamos livres. Certo? Agora eu estou falando sobre a recompensa. A questão do inferno foi resolvida,
certo? Porque nós somos filhos de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. Não fui destinado para o inferno. Não fui destinado para o inferno. Certo? Um filho, ele pode até não querer a herança. Ah, não quero a herança do meu pai. Mas ele vai deixar de ser filho? Não. Porque ele não quer a herança? Ah, não quero. Que nem aquele príncipe lá. Ah, não quero a herança. Mas deixou de ser filho? Não. Então, a questão do filho já pode ser resolvida. Porque eu creio que Jesus é meu Senhor, creio que Jesus é meu Salvador. Só que você está comendo pão que o diabo amassou na terra. Tem aquele ditado que fala, come o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não está tomando posse da herança. Não está se santificando. Aí entro lá em Romanos 12. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não. Com inteligência, né? Com inteligência. Ó, eu sou inteligente. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Apresentando a Deus a minha carne, a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, tem gente que não quer apresentar o sacrifício ao Senhor. Não quer viver Romanos 12, 1 e 2. E aí o que acontece? Ele vive uma vida de miséria espiritual, humana, carnal, dependendo sempre de coisas que as coisas podiam ser muito melhor para a vida dele e para a vida dela. Mas como ele está optando a não viver a herança, não tomar posse da herança, não deixou seu filho. Não deixou de ser nosso irmão. Eu não deixo de ser sua irmã porque eu não pratico a palavra de Deus. É que eu vou ser prejudicada com isso. Amém? É eu que saio perdendo. Porque eu não vou viver a boa, perfeita e a vontade de Deus. Meu casamento vai ser um casamento difícil. Eu vou ter uma vida difícil em tudo. Vou ser uma pessoa que vai ter síndrome de pânico. Eu vou ter depressão. Só que ela não fica naquela pessoa que é templo do Espírito Santo. Porque ela sabe para onde ela vai recolher. Ah, eu vou ficar angustiado. Vai recorrer, desculpa. Ah, nunca vou ficar angustiado. Não, você vai ficar angustiado. Mas na minha angústia, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, livrou-me. Entendeu? Então, há uma diferença daquelas pessoas que querem viver a plenitude, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na terra. E Deus sempre vai ter o melhor dessa terra para nós. Amém? Então, sobre então o inferno, nós já somos resolvidos, certo? Porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós não estamos... Né? Estamos resolvidos. Estamos resolvidos. O pastor está dando risada ali. Então, estamos resolvidos contra o inferno. Amém? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se você não aceitou, é o momento agora. Você já reconheceu que você estava errado mesmo? Que você era culpado? Para receber, você tem que falar, eu era culpado. Mas eu recebo Jesus. E Ele me justifica. E agora eu sou santo, sou separado para Deus. Por isso que nós somos chamados santos de Deus. Porque somos separados para uso do Senhor. Tá? E lá em João, capítulo 10, 28, fala assim, eu lhes dou a vida eterna. Lá em João, capítulo 10, 28, fala assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tá falando das ovelhas. Então, o Senhor Jesus te deu a vida eterna, jamais você vai perecer porque você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém vai te tirar da mão do Senhor, porque você foi comprado pelo Senhor. Só que depende de você ter uma vida plena. Depende de você ter uma vida boa, perfeita e agradável. Depende de você ter galardão, ser arrebatado ou não. Depende de você reinar ou não reinar com Cristo Jesus. Amém? Lá em João capítulo 1, 12, diz assim, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu tenho que receber a Cristo Jesus para ser feito, para receber o poder. Eu tenho a força, eu tenho o poder. De quê? De ser feito filho de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então eu creio em quem? No nome de Jesus. Eu clamo no nome de Jesus. Eu não clamo no nome de Aparecida de não sei o quê. Eu não clamo no nome de Buda, de Maomé. Eu clamo no nome de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Então aí eu recebo o quê? A salvação. Eu sou feito filho de Deus.
Agora, reinar com Cristo é recompensa. Escreve aí. Reinar com Cristo é recompensa. Ser arrebatado faz parte da recompensa. Amém? Lembra que a gente fala? Quem vai ser arrebatado? A noiva de Jesus. Certo? Quem vai ser arrebatado? Aqueles que estão se preparando como noiva. Falamos também na segunda-feira sobre isso. Tudo bem aí, Jaqueline? Dá um amém aí. Carlos, tá tudo bem aí? Carlos tá anotando lá pra mim. Quem mais? Samuel, tá tudo bem? Humberto chegou. Seja bem-vindo, Humberto. Deus abençoe. Apocalipse 2, 23. Deixa umas 1000 pessoas. Eu tô falando que tem umas 1000 pessoas já. Convidadas. Vai, compartilha aí nas salas, tá? E coloca aí pra mim, pastora, compartilhei. Jaqueline sempre compartilha. Fala, estamos fazendo estudo. Coloca lá na sua observação, lá, na descrição do seu compartilhamento. Você tá entendendo o que eu tô falando? Se você não estiver entendendo, coloca aí a sua perguntinha embaixo, tá? Reinar com Cristo é recompensa. Tá? Ser arrebatado é recompensa. Senão você vai ficar aqui para ser tratado ainda por Deus. Apocalipse 2, 23. O que está escrito aí em Apocalipse 2, 23? Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Glória a Deus. O que está escrito aí? Eu sou aquele que sonda a mente e coração. Sabe, sonda? Você sabe o que é uma sonda? Imagina aí uma sonda no hospital. Pega aquele caninho lá e vai lá dentro do seu corpo. Isso é uma sonda, certo? Coloca lá dentro, no profundo do seu corpo. Isso é uma sonda. E o Senhor está falando assim, eu vou entrar lá dentro da sua mente, do teu coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Isso é recompensa. Amém? Se a salvação é adquirida inteiramente pela graça, por causa da fé, então como é que o reino é adquirido? O reino é adquirido através dessas recompensas. Quer ver? O reino, abre aí em Mateus capítulo 5, 3 também. Quer dizer, anota aí. Mateus 5, 3, que eu não vou esperar. Então tem coisas no reino que são adquiridas, pois estão ligadas. Ligada a quê, pastora? A fidelidade, santidade, perseverança. Quando você persevera, você está sendo recompensado. Quando você se santifica, você está sendo recompensado. Quando você tem fidelidade, você está sendo recompensado. Se você tem fidelidade a Deus, automaticamente você vai ter fidelidade às pessoas ao seu redor. Se você tem amor, automaticamente você vai transmitir esse amor às pessoas ao seu redor. É tudo uma questão de escolhas. É tudo escolha. Fidelidade e escolha. Eu escolho ser fiel. Amém? Eu escolho ser santo. Eu escolho ser perseverante. Sabe? É assim que Deus trabalha. Ele trabalha nas suas escolhas. E através da sua escolha você vai ter o quê? A recompensa. Então a salvação é de graça. Você creu no seu coração, confessou com a boca, você é salvo. Agora, para herdar o reino, você precisa agora, então, olha lá em que está escrito em Mateus capítulo 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo bem, você vai precisar ser humilde para aceitar Cristo Jesus. Mas não tem vez que você é altivo, orgulhoso, você vai perder a salvação por causa disso. Ai, fui orgulhoso hoje. Ai, eu usei de altivez hoje. Ai, meu Deus, me perdoa, mas aquele momento você perdeu a salvação? Não, você perdeu o quê? O reino. Olha lá, tá falando de reino dos céus. Olha a diferença, salvação gratuita, de graça. Você creu no coração, confessou com a boca, salvo. Agora o reino, aí ele está falando assim, ó, quem vai receber o reino? Quem é humilde de espírito. Olha lá o que está escrito lá em Mateus ainda 5:10.
Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, qualquer justiça, a pessoa é perseguida por causa da justiça. Ah, a justiça no meu país está sendo injusto, eu estou sendo perseguido. Você é salvo? Não. A justiça de Deus. Aí você ganha o quê? A recompensa. O que é a recompensa? Reino dos céus. Você não perde a salvação porque você alguma vez agiu por injustiça. Você apenas tem que pedir perdão. Mas você vai participar do reino quando você é perseguido por causa da justiça. Amém? Lá em Mateus capítulo 5, 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Já pensou se você vai perder a salvação agora? Porque a sua justiça não foi maior do que o religioso? Quantas vezes a gente dá o dízimo por obrigação? E o religioso faz isso, ele dá dízimo por causa de obrigação. Ele não se importa com o reino. Ah, tem que dar, vou dar, né? Preocupado com tudo, não confia em Deus nem nada e dá o dízimo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente não está sendo, então, muito menor ou igual, se igualando a escriba e fariseu? Estou falando sobre isso. Quantas vezes a gente não julga as pessoas por causa de coisas banais? Você vai perder a salvação de forma alguma. Você pode não reinar com Cristo porque você é uma pessoa que não excedeu. Ah, emprestou dinheiro agora, tá vendo? Fulano de tal, não me paga, não me paga, não me paga. Põe a pessoa lá para baixo, porque a pessoa talvez não pode te pagar. Isso você não excedeu a justiça dos fariseus. Entendeu? Ora alto, para todo mundo ver que você tá orando, que você ora bonito, que você... Isso é farisaísmo, isso é religiosidade. Quantas vezes você não fez isso ou eu fiz isso? E vamos perder a salvação por causa disso? Não. Mas muitas vezes nós vamos perder por o reino de Deus, a recompensa. Tem gente que está na mídia, na televisão, fazendo e acontecendo. Mas por causa do ego dele, quando chega diante do Senhor, perdeu o reino, não vai reinar com Cristo. Recebeu apenas a salvação, se queimou tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Que fala sobre as obras. Palha, feno, pedras preciosas, madeira. Tem coisa que vai ser provado pelo fogo. Quando chegar lá, a pessoa não vai receber nada. A pessoa não vai receber nada. Por que ela não vai receber nada? Porque ela fez para se vangloriar a si mesma. Ela já recebeu dinheiro, fama, tudo aqui na terra. Chegar lá, ela não vai receber nada. E como que ela não vai receber? O que ela não vai receber? Ela não vai receber a recompensa. Ela não vai receber o galardão. Ela não vai receber o reino de Deus. Ela não vai poder reinar com Cristo. Ai, fulano de tal é tão famoso, ele vai ser muito usado no reino, né? Nos 1000 anos, vai reinar com Cristo. Não. Não vai ser reino, não vai receber nada. Você, às vezes eu, que não somos famosos, que ninguém conhece, ninguém dá nada pra gente, vai receber, às vezes, um galardão muito maior. Entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando? Então, a nossa justiça, muitas vezes, não excede ao dos escribas e fariseus. Mas para receber o reino, para receber a recompensa, deve exceder. Nós não podemos fazer as coisas para nos vangloriar, para mostrar para os outros. Nós fazemos para o Senhor. Tudo nós fazemos como que para o Senhor. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, 21. Mateus 7, 21. Mateus, oi Lucas, a paz do Senhor. Abra aí, querido, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando de salvação? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fala para mim, quantas vezes você não fez a vontade de Deus? Você perdeu a salvação. Senhor, Senhor, mas não estava fazendo a vontade de Deus. O Senhor falou, vai para cá, você fez isso. O Senhor falou, vai para lá, você fez aquilo. Você perdeu a salvação? Não, você perdeu o quê? A recompensa, você perdeu o galardão daquilo. Porque quando você obedece e faz, ali o Senhor já prepara um galardão para você. Agora, se você não faz, você perdeu o quê? O galardão, que é o reino dos céus. Quando a gente tem que saber separar, porque Deus é justo.
Se você pegar todos esses versículos depois, leia novamente esses versículos. Raciocine esses versículos. Coloca dentro do teu coração. Fala, Espírito Santo, me mostra isso daqui. E é realmente. Então nós precisamos tomar cuidado para não misturar. Salvação ela é gratuita, salvação é pela fé. Ah, mas eu não peco. Senhor, não peco não, porque todo mundo peca, né? A Bíblia fala que quem não peca já está pecando, só pelo falar que não está pecando. Mas Senhor, eu estou procurando ser uma pessoa que faz tudo direitinho. Tudo bem, mas tem coisas que faz você perder o quê? O seu galardão. Não a sua salvação. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A não ser que você abra mão da sua salvação e caia no pecado. Mas o reino é adquirido. Você adquire o reino de Deus. A salvação, ela é eterna. Tá? Então, nós já sabemos que a salvação, então, é para a eternidade. Já falei que a salvação é quando você confessa com a sua boca, crê no seu coração, certo? Mas o reino você tem que fazer a vontade de Deus. Por isso que você se torna um vencedor. Lá em Apocalipse fala, ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo, ao vencedor farei aquilo outro. É algo muito diferente do que ser salvo. É possível ser salvo e muitas vezes não fazer a vontade de Deus. Você não fez a vontade de Deus. Era bom se todos nós fizéssemos a vontade de Deus ali, ó, na risca. Mas quando você não faz a vontade de Deus, Deus está falando com você, falou, você não obedeceu, você não vai receber o quê? A bênção da recompensa de Deus. A duração então da salvação é eterna. Quando nós somos salvos pela eternidade. Reino. O reino é 1000 anos. Entendeu? Salvação eterna, eternidade. Reino, 1000 anos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15 e 24. Diz assim, anota aí, 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, está falando de Cristo Jesus e do fim. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está falando o quê? Reino. Flávia, tudo bem, Flávia? A salvação não será mais longa para uns e para outros. Então, um vai receber a eternidade, o outro já não. Porque é vida eterna, é eterna para todo mundo. Mas o reino vai durar um tempo, até que, tá? Dá um tempo que? O tempo do milênio. No milênio, uns reinarão e outros não. Vou ser arrebatado. Então, quando eu for arrebatado, depende do que eu estou fazendo. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se ele não está fazendo aquilo que deve ser feito, então ele vai ficar. Ele não recebeu o prêmio do arrebatamento. Santificou, se guardou para o Senhor, tentou fazer tudo que era vontade do Senhor. De vez em quando não aconteceu, mas eu, estava ali me esforçando. O que acontece? Jesus veio e não me levou. Senão Jesus veio, levou um e levou o outro do mesmo nível. O outro estava lá com a vida de qualquer jeito, lá vivendo de qualquer jeito, sabe? Não se santificava, não era fiel a Deus, não era fiel aos homens, falava mal de todo mundo, uma língua mentirosa, sabe? Características de filho de diabo. Vai ser arrebatado no mesmo dia? Deus não seria injusto? Pensa comigo, não é racional isso? Vamos raciocinar. Deus não é injusto. Então, aquelas pessoas vão ficar para quê? Para receber a disciplina de Deus. Não vai ser arrebatado. O reino, ele tem um dia de começo, tem um meio e tem um fim. A salvação não. A salvação é para a eternidade. Jesus conquistou a salvação para nós. Agora vamos falar salvação, quanto ao sofrimento. Abre aí comigo, Mateus capítulo 19, 24. A salvação não depende do sofrimento. Porque eu sofri, então eu vou receber salvação. Porque eu fui uma pessoa que sofri tanto na vida e tal, certo?
Ah, eu vou receber o reino, vou receber o galardão quer dizer, vou receber a salvação porque eu sofri. Mas o reino, às vezes, implica em sofrimento e privação. Ah, mas aquela pessoa sofre tanto, sofre tanto, sofre tanto. Por quê? Ele está separado para o reino. Ele não está recebendo as coisas nessa terra. Tem gente que sofre privação porque ele está separado para reinar juntamente com Cristo. Ele vai ser um daqueles que vão reinar com Cristo. Então, nem sempre sinal de a pessoa não sofre nunca, a pessoa sempre bem sucedida em tudo, a pessoa vive na regalia, que é sinal de bênção. Porque aquela pessoa às vezes vive na regalia, mas ela não vai reinar com Cristo Jesus. Por quê? Porque de repente a regalia dela afasta ela do propósito de Deus, que é o reino, que é o galardão. Você tá entendendo? Amém? Tá entendendo, pastor, né? Com certeza. O pastor falou que tá dando pra entender. Rebeca, parei de correr? Então tá. O que tá escrito aí em Mateus 19, 24? Glória a Deus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tá falando de salvação? Ai, nenhum rico vai ser salvo. É muito difícil o rico ser salvo. Não tá falando de salvação. Tá falando de reino de Deus. Olha só. Reino de Deus. E aí não tá falando de agulha, de linha, não. Tá falando de um lugar que tinha uma portinha estreitinha, os camelos tinham que entrar, e para entrar tinha que tirar todas as bagagens, que era tão fininha a portinha que os camelos tinham que passar por ali. Aquelas portinhas chamavam agulhas. Tá? Não vou falar em detalhes, mas é mais ou menos isso daí só para você entender. Tá? Então, o Senhor te falou assim, por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Porque o rico, ele está muito atentando para as coisas da terra, as coisas terrestres. Os bens materiais, está preocupado, correndo atrás dos bens materiais, construindo coisas, fazendo coisas, preocupado com dinheiro, preocupado com isso, com aquilo outro, com as coisas da terra. Enquanto, muitas vezes, uma pessoa que não tem tanto dinheiro, ela se dá mais para as coisas de Deus. Então, por isso que ele fala que é difícil, não é que é impossível. Mas é difícil, porque o rico está muito ligado nas coisas da terra. Amém? Então, o que ele está falando? Que sobre entrar o rico no reino de Deus. Não que ele não seja salvo. O rico é salvo se ele aceitar Jesus. Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, o cara é super rico. Ele aceita Jesus, ele é salvo. Não tem nada de diferente do mais pobre de todos, um mendigo da rua. Se ele aceita Jesus, o mendigo da rua, ele é salvo. Mas a diferença é onde vai estar o teu coração. Aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Então, qual que é o tesouro do rico, muitas vezes? A terra, as coisas materiais. E qual o tesouro de outras pessoas, que às vezes até rico, tem mais voltado para as coisas de Deus. Faz tudo para a glória de Deus. Ah, meu dinheiro é para a glória de Deus, é para fazer as coisas de Deus, é para promover o reino de Deus na terra. Então, eu vou reinar com Cristo. Aí é galardão. Certo? Para ser salvo, não precisa ser pobre. Deixo bem claro isso. Tá? Não precisa também, para ser salvo, você vender tudo que você tem. Ah, eu vou vender tudo que eu tenho para me ser salvo. Não. Entenda bem isso também. A salvação é um presente. Eu não preciso ofertar nada. Eu não preciso dar R$1.000 de oferta para ser salvo. Eu não preciso dar 10 mil. Não preciso vender minha casa para ser salvo. Nada disso. Não preciso dar oferta para ser salvo. Não preciso dar dízimo para ser salvo. Eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Eu posso ficar em casa. Mas aí você vai perder o quê? O galardão. Que você não está oferecendo a sua vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, dando seu culto racional. E aí nunca você vai saber o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Lá em Mateus 19, 12. Eu acredito que eu vou parar. Agora é 21h30. Eu vou parar aqui e vou continuar amanhã, tá? Eu vou parar aqui em... Segunda-feira. Segunda-feira eu vou continuar. Mateus 19, 12. Diz assim. Porque a eunucos... Deixa eu ver se tem mais só uma parte da folha aqui.
Vou parar aqui, tá? Vou só mais um versículo só. Porque há eunucos de nascença. Vamos lá. Mateus 19, 12. Mateus 19, 12. Diz assim. Porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Eunucos é aqueles que não têm prazer com mulher. Tá? E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Aqui está falando de pessoas que não têm prazer em mulher, ou pessoas que não têm prazer em homem. É aquelas pessoas que geralmente viram homossexuais, porque sai com homem, sai com mulher, não gosta de nenhum, acaba virando homossexual. Certo? Tem uns que são de nascença, tem gente que não nasceu para casar mesmo. Tá? Tem gente que não nasceu para casar, é eunuco de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Quer dizer, há outros, por exemplo, que foram feitos eunucos pelos homens. Eu não vou explicar isso agora. Tá? Que nem na época, por exemplo, quem eram os eunucos? Que cuidavam das rainhas. Porque eles não sentiriam prazer, não podiam se sentir atraídos pela beleza da rainha. Então eles faziam eunucos. Tá? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Quer dizer, eu não quero saber de ter relação com ninguém. Nem com homem, nem com mulher, nem com nada. Por quê? Por causa do reino dos céus. Essas pessoas, por exemplo, o padre, né? Não vou falar sobre o padre. Vou falar sobre o padre no sentido, só que o padre tem um grande problema. Ele não obedece a palavra de Deus como deveria. Mas eu estou falando sobre a pessoa que não se casou e resolveu se santificar. Resolveu se ser eunuco. Para quem? Para o reino de Deus. Essa pessoa, ela vai receber o galardão que é para o reino de Deus. Amém? Então, o que eu tô falando? Salvação, galardão, recompensa e reino. Salvação é gratuita. Galardão você adquire, você toma. Reino de Deus você esforça para ter. Certo? Em Apocalipse 20, para terminar, 4. Os mártires receberão o reino. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele está falando sobre as almas que foram decapitadas. Mostra então que o homem ali foi martirizado por causa do Senhor, então ele recebeu o galardão. Aleluia. Certo? Mas para salvação eu não preciso ser martirizado. Tá? Para salvação eu preciso ser martirizado? Preciso ser mártir para poder ser salvo? De forma alguma, tá repreendido isso em nome de Jesus. Amém? Agora, aqueles que foram martirizados receberam o quê? O reino de Deus e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então, o reino de Deus, ele não pode ser dado. O reino de Deus é conquistado. Fala comigo, o reino de Deus é conquistado. É conquistado. O reino de Deus é conquistado. Aí nós vamos entrar, então, na segunda-feira, sobre o reino ser conquistado. Amém? Não abra mão do seu reino. Não abra mão do reino de Deus na sua vida. Não abra mão da recompensa. Não abra mão do galardão. Seja fiel, seja verdadeiro para com Deus. Tenha fidelidade para com os Deus. Tenha fidelidade para com os homens. Faça a obra de Deus com amor, como que para o Senhor. Tudo que vier na sua mão. Honre a Deus com tudo aquilo que vier na sua mão. Para que você possa receber o galardão do Senhor. Não faça para ser visto pelos homens, sabe? Mas faça para ser visto por Deus. Faça o seu melhor com a sua vida. Amém. Viva bem. Deus vai te abençoar. Deus. Como eu disse lá no começo. Só vou repetir o primeiro versículo que eu li para terminar. Porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então você está recebendo essa chuva de Deus.
sabe? Dê importância ao galardão, dê importância à obra do Senhor. Seja dizimista, não porque estão falando para você que você tem que ser dizimista, mas porque você sabe que você tem que manter a obra de Deus na terra. Você não está mantendo homens, você está mantendo está fazendo diante do Senhor. Seja uma pessoa que vai fazer a obra de Deus, vai cantar, canta o melhor para Deus, vai adorar, adora mesmo a Deus. Mostra para Deus o que você está fazendo e faça o melhor. Você vai agradar os homens? Sim, porque Deus vai fazer com que os homens olhem para você se agradando, mas primeiramente você está agradando a Deus. E essa terra que vai beber essa chuva e vai fazer brotar, vai receber a bênção de Deus. Amém. E aí vem uma pandemia dessa, vem um problema desse, Deus vai te guardar. Por quê? Porque você é aquele que já está sendo colocado diante do Senhor como aquele que vai reinar, Amém. vai ser realmente arrebatado e vai reinar com Cristo Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Amém? E não tenha medo de perder a salvação. Amém. Porque a salvação é dada gratuitamente por Deus. Basta você estar confiando em Cristo Jesus, confessando os pecados e realmente entendendo que Jesus é o teu Salvador. Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Segunda-feira a gente continua. Vamos orar? Pastor, ora então, pastor, por favor. Querido Sim, Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esse dia, Obrigado, Senhor Deus. por essa noite, Pai. Fazemos para ti, Mais um dia, para Senhor, honra e glória do onde teu o Senhor nome, tem nos dado o privilégio de Te honramos, ouvirmos Pai, da Sua te palavra e passarmos por esse Te honramos, aprendizado, meu Pai. Deus. Então, Senhor, Glória a ti, abençoa cada um, Jesus. Senhor, nesta noite, Pai. Sim, meu Senhor, guarda, Senhor, cada coração, Senhor, cada Sim, pessoa que Jesus. passou, Sim, Senhor, meu por, Deus. Senhor, esse Guarda tempo, cada Senhor, por família. essa sala de Cada ministração casa, da palavra, Senhor, Pai. cada Derrama da vida, Tua Senhor. graça, Pai. Dá, Senhor, Em meu Deus, a nome Tua de bênção, o Jesus, Senhor Pai. sustenta para que nós Dá possamos amor estar pela tua firmados, obra, Senhor, Senhor, pela tua vida. até que Tu venhas, Pai. Em Não nome queremos de abrir Jesus, mão, Pai. meu Deus, de nada que o Senhor tem nos dado, Pai. Amém, O Senhor tem Senhor. nos dado de forma gratuita e nós te louvamos, Pai. Sim, E Jesus. te rendemos graças nessa noite, Pai, no Sim, nome meu de Deus. Jesus, Em Pai, no nome de Jesus. Pai. Amém. Que o Senhor te Glória a abençoe, Deus. que o Senhor te guarde. Glória a Amanhã Deus. nós temos louvor, vai Glória ser a uma Deus. bênção, amém? Louvor CA, céus abertos. Vai ser muito bom. E põe o seu fone de ouvido e adore a Deus. Você vai sentir a presença do Senhor tremendamente. Então amanhã às 8 horas da noite estamos com louvor. Domingo estaremos na igreja física. Amém? Porque aqui nós estamos na igreja espiritual. Cada Na um na sua Monsenhor casa. Tabosa, número 43. Rua Monsenhor Tabosa, 43, Vila 18h30. Cisper, 18h30. Nós tivemos que fazer uma mudança nas cadeiras lá, por menos pessoas um pouquinho, mas vai ser uma grande bênção. Você está convidado, em Amém. nome de Jesus, a estar conosco, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Glória a Obrigado Deus. pela sua presença, pela sua companhia. Que o Senhor te honre todos os dias. Receba um galardão por esse Amém. momento Glória a em que você se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Amém. Senhor, Glória a dando o Deus. seu culto racional. Até segunda-feira nesse estudo. Vivendo em tempos proféticos 8, vamos dar continuidade ao tema salvação, galardão, recompensa e reino. Amém? Amém. Glória Até a lá. Deus. Aleluia. Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quem teve aí, pastor? Ah, vai falar? Glória a Deus. Olha, eu Amém. não tenho certeza, mas Eulinda Rocha Martins. Eu lindinha. Glória a Deus. Oração para a senhora. Keila Moreira. Cristiano Sasser. Jaqueline. Amém. Cristiane Cardoso, Rebeca, Samuel, Pastor Israel, Pastora Glória a Glaucineide, Deus. José de Oliveira e Silva Amém. Martins, Creide de Oliveira, Amém. Cristiane, é outra Cristiane aqui, glória a Deus, Dário, Carlos Alberto Martins, Andréa Lopes, Sandra Martins, Alessandra Glória a Rossi, Deus. Lúcia Martins, Valdirene, Amém. glória a Deus, Sérgio Luiz Melo, Maria Moreira, Leonete Silva, Fátima Honório, Sônia Garcia, Islaine, Amém. Nilzete Roquia, Sueli Martins, Geisa, e glória a Deus, e teve Tô mais vendo ali Magno Ramos. Magno Ramos também. Marlene Moreira. Glória a Deus. Quem mais está aí? Deus Que abençoe. Deus abençoe e guarde Estão cada um de convidados para vocês. domingo, 18h30 na igreja. Amém, queridos. Glória a Deus. Até. Deus Tchau. abençoe. Tchau.